Olá, está começando o Pauta Especial e no programa de hoje você vai ver. 12% dos partos realizados no Brasil são de bebês prematuros que nascem antes da 37ª semana de gestação. Mas alguns cuidados podem evitar esse problema. Síndrome de burnout. Você não sabe o que é, mas certamente você conhece alguém que já teve. 1/3 dos trabalhadores brasileiros sofrem com os sintomas dessa doença. Fique com a gente, o Pauta Especial já está no ar. Agora a gente vai conversar sobre partos prematuros. Normalmente, uma gestação deve durar 40 semanas, mas alguns problemas de saúde podem encurtar esse período, o que leva ao risco para a mamãe e para o bebê. Quem vai explicar para a gente que problemas de saúde são esses é a pediatra neonatologista Andréa Pinheiro. Andréa, é possível evitar os partos prematuros? É possível, né? A gente está fazendo uma campanha esse mês, no mês de novembro, justamente para evitar que a gente venha aumentar ainda mais esse número de partos prematuros. A orientação principal é o acompanhamento do pré-natal. Então, durante o pré-natal, podem ser já diagnosticadas algumas doenças que podem evitar o trabalho de parto prematuro. Quais problemas? Que doenças? Na mãe, né? Então a gente tem as infecções e a principal infecção urinária. Então ela tem que fazer o acompanhamento e fazer os exames. Pressão alta, algumas mães elas têm uma pressão normal, mas durante a gravidez essa pressão aumenta. E aí, dependendo desse aumento, pode tanto ocasionar um parto prematuro como levar risco para a saúde da mãe. Diabetes também, a gente tem a diabetes da gravidez. Então, ela precisa fazer esse acompanhamento com o médico, com o enfermeiro, para fazer os exames do pré-natal, para que esse parto prematuro venha a ser evitado. A senhora citou duas doenças que geralmente elas aparecem após os 40, 50 anos. É por isso que a gravidez após essa idade ela é considerada de risco? Também um dos fatores, tá? A gente tem os dois extremos de idade, tanto a mãe que é mãe cedo, né, a adolescente tem risco também de parto prematuro, como a gestante que a gente considera idosa, que é acima dos 30, 35 anos. Agora, já que a gente está bastante consciente e as campanhas elas vêm, né, atingindo a população, onde foi que nós erramos? Que está acontecendo ainda o parto prematuro? Provavelmente ainda o acesso ao pré-natal. E aí a gente tem o Sistema Único de Saúde, né, que a maioria da população, ela deveria fazer um atendimento que o que a gente vê na realidade é que ela não consegue chegar ao mínimo de consultas, que seriam 7 consultas pelo menos no pré-natal. E a gente vê, às vezes, as mães têm o número de consultas, mas ela não tem acesso aos exames. E aí você não pode dar um diagnóstico da doença sem o exame. Então fica meio que uma coisa dependendo da outra, mas é o acesso ao pré-natal de qualidade. A prevenção deveria começar antes mesmo da gravidez, né? Então a gente tem que começar a alertar e o trabalho, eu acho que junto com tanto a saúde como a educação, a gente tem que fazer um trabalho educativo também em escolas para alertar e evitar que algumas adolescentes que possam engravidar indesejadamente venham a acontecer. Mesmo porque há um incentivo muito grande na nossa cultura, por exemplo, na nossa arte, pelo menos a música, né? Os jovens estão gostando muito do funk. E se fizermos uma análise das letras do funk, ela leva um incentivo à atividade sexual de forma prematura. O que a gente está vendo hoje é assim, uma liberação, não só assim, em questão de música, mas a gente está vendo recentemente em escolas públicas e assim, uma mudança na organização da função, digamos assim, da escola de educar. Tá? E aí a gente vê um choque cultural também. Então, assim, são vários fatores que podem ocasionar. E, assim, uma erotização da criança a gente vê.
E isso realmente, de qualquer maneira, influencia. Vai depender muito do comportamento da família também, né? De que forma esse jovem encara esse mundo exterior, mesmo porque, se considerarmos que a casa não é o mundo exterior, às vezes as coisas se confundem, porque a televisão também traz isso do lado de fora, né? A televisão, o computador, o celular. Então, assim, hoje você não precisa sair de casa para ter acesso às informações, né? E aí as informações distorcidas, os jovens têm acesso desde a infância. A gente já vê crianças, eu como pediatra já vejo crianças de 2, 3 anos já com tablets, né? Então, assim, são desenhos infantis, mas que isso já estimula, e aí é uma consequência, né? Cada vez você vai ter que informar mais, mudar o tema dessa informação, mudar o conteúdo do que a criança tem acesso. E se não tiver um adulto responsável que controle, a criança ela vai ter acesso a todo tipo de informação. A gente estava falando de prevenção, a ida da criança ao ginecologista, do garoto ao urologista, mas me parece que a coisa acontece muito precocemente, né, através da nossa cultura, da televisão, do tablet, da tecnologia. Tem como a família prever isso, fiscalizar, acompanhar? Tem, precisa de um adulto, tá? E o que a gente vê é que a grande maioria das crianças, elas ficam pouco tempo sob supervisão. E aí em casa você não tem como, os pais trabalham. Na escola tem o papel da escola, mas no momento que ela está em casa com os amigos, aí a gente precisa realmente ter o cuidado em casa e ter o cuidado na casa de onde vai ficar essa criança também, porque às vezes a criança sai para outras residências, né, e você não tem acesso. Então acho que tem que começar com a conversa, com a informação e mostrar desde cedo que assim existem as informações que são, vamos dizer, saudáveis e as que não são. Tá? Porque aí a gente vai englobar uma série de questões. É o livre-arbítrio, né? E pensar que o jovem já pode votar aos 16 anos, né? Que poder de escolha ele tem, né? Que informação, que base ele tem. A princípio, a gente precisa questionar a estrutura familiar também, né? A gente vê a mudança da sociedade e a família precisa conversar. E a gente fala muito disso, né? Porque não tive acesso, o pai não conversou, a mãe não conversou. Mas a gente tem acesso hoje que a gente não tinha alguns anos atrás. Mas precisa de uma orientação. Então, essa conversa não é uma conversa de imposição, mas uma conversa de orientação. A impressão que dá é que, apesar de uma radiografia de situação e a conscientização da população, e o que está escrito, pelo menos se seguido, poderia evitar o problema, tem uma cultura por trás de tudo isso que atrapalha, né? Atrapalha, mas assim, não é que a informação seja ruim, é o modo como ela é passada e no tempo que você recebe, tá? Então, assim, dependendo da faixa etária, a gente tem que ter cuidado para não, vamos dizer assim, atrapalhar, né, essa informação, como essa criança, como esse adolescente vai receber a informação. O fato do programa de saúde da família, né, está ainda com um número acanhado na capital e também na sua propagação pelo interior do estado, ele acrescenta esse índice da prematuridade? Acrescenta porque é justamente isso, justamente essa parcela da população que tem uma dificuldade maior em chegar ao Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, se a gente contar que onde tem a cobertura do Programa Saúde da Família, que essa gestante ela vai ser acompanhada, se for detectado durante esse acompanhamento que ela pode ter ou que ela está entrando numa gravidez de risco, ela já vai ser encaminhada para um ambulatório especializado. Então, o ambulatório da Maternidade Santa Mônica ou o ambulatório do Hospital Universitário, que são as duas referências que a gente tem. E no interior do estado? No interior do estado não tem, eles têm que vir para cá, até onde eu sei. Porque são os únicos hospitais que têm as UTIs neonatais, né? A gente tem também em Coruripe,
Mas eu não posso lhe dizer agora se tem todo esse respaldo que Maceió tem. Essa estrutura depõe contra a saúde, né? Tanto do bebê prematuro como da gestante, né? E precisa de mais cuidados médicos. O que é que a gente vê? Então, essa mulher que não teve acesso ou que teve um acesso inadequado, ela chega na Santa Mônica ou lá no hospital universitário numa fase já mais crítica. E aí a gente não tem mais como evitar. A gente tem que só que acolher, receber esse bebê, receber essa mãe e tentar, durante o período que eles passam na maternidade, que eles voltem para a sociedade com um mínimo de sequelas, né? Tanto para a mãe como para o bebê. É fácil encontrar assim, um bebê prematuro, de um adolescente reincidente, vamos dizer assim, já teve outro bebê? Tem, a gente tem, assim, não é raro, mas a gente tem mães com 15, 16 anos que já está na segunda ou na terceira gravidez. Pode acontecer. O Estado está preparado para essa reincidência? O que a gente vê é o número, né, das UTIs lotadas, superlotadas, e a gente tem as reformas, a gente tem as ampliações, mas o número cada vez aumenta. O custo é mais alto do que a prevenção, né? Com certeza é mais alto. Porque envolve também vida, que aí não tem preço. E qualidade de vida, porque o bebê prematuro, ele sofre várias intercorrências durante seu período até ele amadurecer, até ele receber alta e ir para casa. Tem consequências depois de liberado o paciente e o bebê? A prematuridade, ela traz uma série de fatores que podem tornar o indivíduo ou com alguma deficiência ou incapaz de determinadas ações. Então, ele pode ficar cego, tem um número grande de paralisia cerebral, de autismo, de surdez. Então, assim, são uma série de fatores de doenças respiratórias crônicas que podem necessitar de hospitalizações frequentes. Então, assim, esse cidadão que está voltando, que tem aumentado o número de bebês prematuros, esse cidadão que está voltando para a sociedade, a qualidade de vida que ele vai ter. Então, o nosso papel agora, enquanto, vamos dizer, funcionários da saúde, como servidores, é justamente dar uma qualidade de vida para quando ele sair da maternidade. E isso aumenta, por exemplo, um contingente de problema social, porque essa mãe vai voltar para casa, adolescente, não vai poder estudar, não vai poder cuidar do bebê, e isso, as consequências são incomensuráveis, né? Isso, a gente precisa de uma rede social de apoio, tá? Para essa mãe, tanto do município onde ela vai voltar, ou para o bairro, se ela for aqui de Maceió. Então, ela precisa de um apoio multidisciplinar. Não só é do médico, não só é do enfermeiro, mas é do fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social. Então, todos os profissionais que são habilitados, que trabalham para a saúde, esse bebê vai precisar, de alguma maneira, de um acompanhamento por determinados especialistas. Conversamos com Andréa Pinheiro, ela é pediatra neonatologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós falamos sobre a síndrome de burnout. Você até acha estranho o nome, não? Mas certamente já conhece alguém que passou por isso. Daqui a pouco a gente volta já.